O tema hoje, queridos, do que eu tenho para compartilhar com vocês é sobre a síndrome do segundo lugar. Já ouviram falar nisso ou não? Nós vivemos dias maus, dias bastante complicados. De sorte, queridos, que depois de anos semeando e vendo o semear da palavra de Deus nessa terra, que foi catequizada, foi cristianizada, segundo uma tradição que por muito tempo e de intensidade deixou as Escrituras de parte, precisamos nós hoje reevangelizar o Brasil. Levar a palavra de Deus, porque, queridos, é verdade, nós temos visto de tudo. E o pior, talvez, seja uma igreja chamada evangélica, que é capaz de ser assim, reconhecida, sem o evangelho. Os irmãos sabem do que eu estou falando ou não? Síndrome do segundo lugar. Eu queria que vocês lessem atentamente, quem trouxe a palavra de Deus aqui, ou vamos acessá-la nos nossos smartphones, etc., mas também temos-la projetada aqui. João, capítulo 20, versos de 1 a 8, nós vamos ter por pano de fundo aquilo que queremos dizer por síndrome do segundo lugar. Diz assim as Escrituras: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida, ou revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo, a quem Jesus amava. Um parêntese aqui. Eu acho curioso que o discípulo a quem Jesus amava era João. E só no Evangelho de João nós encontramos essa afirmativa que ele era o cara a quem Jesus amava. Legal, né? No céu eu vou encontrar com o João e falar: ei, negão, tu era cheio de si. Bom, deixa para lá. Voltando às Escrituras. Então, o outro discípulo, a quem Jesus amava, que era João, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Presta atenção nisso. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, olha que interessante, chegou e entrou no sepulcro, e também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou o outro discípulo, que chegara primeiro, João, e viu e creu. Quem é que viu e creu? João. Não foi Pedro? Não. Queridos, essa história fala de um cristão que, de protagonista na história de Jesus Cristo, no seu ministério terreno, de gente que estava sempre no topo das narrativas, tendo o seu nome colocado por primazia em várias situações dramáticas e importantes e altas na vida de Cristo, aparece aqui no segundo lugar. Um corredor de segunda. Tipo aí um Rubim Barrichello, desculpem, com todo respeito. Um cristão medíocre, mediano, da média. Um as do segundo lugar. Esse cara era Pedro. E quem é que foi Pedro, querido, segundo nós lemos nas Escrituras? Ele foi um dos primeiros a se converter, sabiam disso ou não? Lá em Lucas 5:3, diz que ele era pescador, junto com seus companheiros, e foi o primeiro
a se converter, a mudar o rumo da sua vida. Um dos primeiros a ver o poder de Jesus, num dos primeiros milagres, quando Jesus curou-lhe a sua sogra. O primeiro a se quebrantar diante de Cristo, quando, se os irmãos lerem atentamente lá em Lucas, no capítulo 5, diz a palavra de Deus que, detendo eles, havendo pescado pela noite toda, não pegaram nada, Jesus chega e diz: olha, lancem a rede aqui do lado do barco. E Pedro, curiosamente, vem e diz: mestre, por esta palavra atiraremos então a rede. É interessante que a palavra lá, no grego, usada para esse mestre, ou a palavra do mestre, é rema. E alguém disse que rema é a palavra inspirada, é a palavra que vem da boca de Deus. Quem já ouviu isso? Na realidade, rema tem a ver com questão. Uma palavra dita por um religioso. O que Pedro, na realidade, dissera para Jesus foi o seguinte, mais ou menos isso: nós somos pescadores. Passamos a noite inteira aqui na batalha, não pegamos nada, mas agora, de acordo com essa palavra do Senhor, um doutor da religião, nós vamos jogar a rede. Só isso faz sentido para a reação que Pedro teve quando eles atiram, então, a rede para o lado que Jesus mandou, e a rede vem cheia de peixe, se rasgando, se rompendo. E aí Pedro, queridos, diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou pecador. Essa reação de Pedro só é explicada justamente pelo tipo de cinismo com que ele havia dito para Jesus que iria obedecê-lo. Mas também Pedro foi o primeiro a receber o convite, o chamado para ser um pescador de homens. Está lá em Lucas 5:10. Também foi o primeiro a ser citado nos evangelhos, está lá em Lucas também, como um dos 12 escolhidos por Cristo e chamado apóstolo. Você sabe o que é um apóstolo? Gerente de multinacional da fé, chefe da turma toda? Não, apóstolo tem a ver com um enviado, um mensageiro. É isso que significa a palavra apóstolo. Lá em Lucas 6,14. Pedro também foi o primeiro a ter a revelação de quem Cristo era. Vocês se lembram de Jesus perguntar: e aí, o que é que vocês dizem a meu respeito? Quem dizes que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em Mateus 16, ao que Jesus diz: Pedro, não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pedro esteve também na pesca maravilhosa, viu o temporal e o mar se acalmarem pela palavra de Cristo, expulsou demônios, esteve na transfiguração junto com João e Tiago e viu os céus abertos. Ele não viu uma encarnação, ele não viu tampouco uma aparição espiritual, ele viu uma abertura, uma ligação entre céu e terra, e de lado, ao lado de Jesus aparecem Elias e Moisés numa figura fantástica. Imaginem só a cena, e uma voz que vem do céu e diz: este é o meu filho amado, a este ouvi. Pedro estava lá, foi o único a andar sobre o mar, foi o primeiro a se comprometer a seguir ao mestre até a prisão ou a morte. Preste atenção nisso. Lá em Lucas 22, de 3 a 33, Jesus diz a Pedro que a sua vida tinha sido requerida por Satanás, e ele havia rogado ao Pai para que a sua fé não desfalecesse, ao que Pedro, então, numa resposta àquela declaração de fidelidade e de compromisso com o seu amigo, diz: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão ou até a morte. Lembra-se disso? Mas agora ele é um figurante na história de Jesus. O que é que pode ter acontecido, queridos?
um segundo lugar. Talvez hoje Deus tenha juntado aqui entre nós muita gente que pode estar andando em segundo. Não que Pedro tenha parado na sua caminhada com Deus, mas ele, a partir de um episódio particular, ele passa a andar de largo, ao longe, distante, andando, mas sendo levado como que um protagonista secundário na sua história, na sua própria história, na história de Deus. E pode ser até que tenha alguém aqui hoje dizendo assim, puxa, eu acho que eu estou como Pedro. Eu não estou parado, mas já não faço o que eu já fiz muito. Alguém sabe o que eu estou dizendo ou não? Queridos, o que é que aconteceu para que Pedro deixasse as luzes, né, da área principal da vida de Jesus e passasse a andar nas sombras, ali na periferia da história? Hipóteses. Decepção com Deus? Após aquela declaração mútua de amor e compromisso de Jesus para Pedro e de Pedro para Jesus, aconteceu algo muito sintomático. Embora muita gente hoje acredite que Pedro seja só um falastrão lá na história de Jesus, não é? Quantas vezes já ouvimos isso? Pedro é aquele cara que prometia muito e não cumpria. Quem é que já ouviu isso? Não podemos ser igual Pedro, que falava, mas não. Queridos, contrariamente, a palavra de Deus traz registrada que Pedro fez tudo aquilo que ele havia se comprometido com Jesus. Lá em Lucas 22, a partir do verso 31, nós lemos então que Cristo diz para Pedro que ele havia rogado ao Pai, ou seja, uma declaração de amor, de compromisso. Ao que Pedro diz, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. E nós vamos lembrar, queridos, que quando Jesus, lá no horto, é preso, uma pessoa só se levantou para defender Cristo. Quem foi? Pedro. Pedro. Com uma espada, ele põe-se entre Jesus e os guardas. Como ele era um pescador, ele não era soldado, ao que nos consta, ele nunca tinha sido treinado em artes marciais, né? Artes militares. O máximo que o cara, eu acho que ele deve ter mirado no meio da cabeça do fulano. Mas como ele era pescador, só sabia cortar peixe, não sabia usar a espada, o máximo ele arrancou uma orelha do sujeito. O sujeito chamava Malco, que era servo do sumo sacerdote. Agora preste atenção nisso e deixa Deus falar no seu coração. Tenta imaginar a cena, o filme. Jesus de um lado, os inimigos do outro, os discípulos ali de parte. Pedro é o único que se levanta, tira a espada, parte para defender o mestre. E o que é que o seu amigo faz? Isso mesmo, trai aquilo que Pedro esperava que acontecesse. Vocês conseguem enxergar a cena? Alguém aqui já entrou numa briga para defender um amigo? Pode não ter sido na porrada, mas assim, foi para defender, e o que é que o amigo fez? Repreende Pedro na frente do inimigo. Vocês conseguem enxergar isso, queridos? Conseguem ver o drama? Rude, dá para imaginar? Talvez Pedro imaginou. Agora Jesus vai falar assim, valeu Pedro, só você, hein? Se não é você para me segurar aqui, para me proteger, pelo menos você. Não, Jesus repreende Pedro. E pior, na frente do inimigo. Talvez Pedro tenha imaginado, será que o mestre nunca leu o Salmo 23? Preparas-me uma mesa na presença dos meus
adversários. E não só Jesus repreende Pedro na frente do adversário, como ainda o cura o inimigo, e mais, se entrega sem luta, sem resistência. É plausível tudo isso, queridos? O que é que pode ter acontecido no coração de Pedro, se não um baita de um assombro? A partir desse episódio, Pedro se encolhe na narrativa da vida de Jesus e o nega por 3 vezes, diante de uma reles serviçal do templo. Ele, que estava pronto para brigar contra todos os soldados da guarda que vieram prender o mestre, teme uma serviçal. Queridos, eu conheci montes de pessoas que têm uma coleção de decepções a respeito de Deus. Gente que orou, que clamou, que chorou, e Deus não fez nada contra um câncer que levou um amado daquela pessoa. Gente que ofertou tudo o que tinha, e mesmo assim, a despeito disso, como se Deus não contabilizara, acabaram perdendo emprego nessa crise terrível que nós estamos passando. Como qualquer vizinho ímpio, pecador, ignorante a respeito de Deus e da sua palavra. Gente que tem orado anos a fio e nada tem acontecido do lado de lá. Alguém aqui já esteve numa situação em que você orou, clamou a Deus e do lado de lá não veio nada além de um bruto silêncio? Queridos, o mundo está cheio de decepcionados com Deus. Mas lá em Minas Gerais eu aprendi uma coisa muito interessante. Que as pessoas, e muito menos Deus, podem nos decepcionar. Quem é que nos decepciona? As nossas expectativas a respeito das pessoas. E pior, se tratando de Deus, as nossas expectativas furadas, equivocadas a respeito de Deus. Está fazendo sentido para alguém aqui hoje? Parece que, conforme a vida avança, aquilo que a gente chama de fé se esvai diante de uma negativa de Deus em seguir esse roteiro. Parece que Deus teima em negar esse folclore que nós alimentamos a respeito de Deus, essas crendices a respeito de Deus, essas fantasias, queridos, pretensamente evangélicas, mas que no fundo não passa de espiritismo. Tirada de um versículo isolado de contexto, tirada da boca de um pregador sem vergonha, me desculpe, de um falso apóstolo, de um falsário da mensagem de Deus. E aí aquele que nós julgávamos ser o serviçal dos nossos desejos, ou o fiador dos nossos projetos pessoais de sucesso, nos trai a expectativa. Eu já ouvi em muitas igrejas que a gente tinha de lembrar Deus das suas promessas. Eu acho que eu já falei isso aqui, é uma coisa que me incomoda até hoje. Velho, eu não lembro o que é que eu almocei ontem. E eu vou lembrar Deus das suas promessas. Vamos imaginar aqui, amados. Alguém já ouviu isso ou não? Quem aqui já ouviu? Levanta a mão só para eu saber se eu não estou falando alguma abobrinha. Vamos lembrar Deus das suas promessas. Outra bonita. Eu acho que Pedro ouviu alguma vez isso. Você tem que pintar um quadro mental com aquilo que você vai pedir para Deus. E você tem que pedir exatamente.
Porque senão essa divindadezinha retardada vai fazer tudo errado. Então você tem que fazer o pedido. Quem já ouviu isso também? É, não é? Eu fiquei pensando assim, o meu sonho é morar e poder abrir a janela do meu quarto e enxergar o mar. Vai que eu peço errado e Deus faz transbordar o tamanho do ATI, e minha casa fica inundada. Já pensou? Mas é assim que tem muita gente que fica alimentando essa imagem de Deus. Essa santidade que a gente tenta construir, baseado na nossa própria justificação. Quantas vezes a gente não foi ensinado? Nós nos movemos e Deus Ele se move atrás. Como se nós fôssemos os agentes e Deus apenas o coitado do reagente. Corre lá atrás do Rude, vai lá. É assim, queridos? As Escrituras não diriam, nele nós nos movemos, nele nós existimos. De sorte, queridos, que não existe fé sem ter revelação antes. E aí a gente diz que Deus é amor, mas Ele está pronto a nos jogar um raio sobre a cabeça por qualquer deslize da nossa parte. E aí nós dizemos, não, tem a lei da semeadura, pastor. Ah, é? Tudo que a gente planta, a gente colhe, não é isso, queridos? Vírgula. Porque a graça de Deus que nos alcançou e foi revelada em Cristo Jesus é o escândalo da lei. Quem aqui tem recebido segundo os seus méritos? Não teria ninguém aqui de pé. Não teria ninguém respirando aqui. Os irmãos estão entendendo, amados? Deus ama porque Ele é amor. Aleluia, é isso mesmo. Essa coisa de lei da causa e efeito nada mais é do que espiritismo, religião oriental, em que tudo está nas minhas mãos, o meu destino está nas minhas mãos, o meu sucesso ou o meu fracasso estão nas minhas mãos. E Deus é o quê, queridos? Uma coisa que nós temos que aprender, e Pedro aprendeu pelo pior dos lados: nem sempre os nossos planos coincidem com o plano de Deus. Digam amém. Segunda hipótese, decepção com os irmãos. Uma coisa está ligada à outra. Como é que eu posso me decepcionar com as pessoas e Deus não entender que na realidade nós estamos decepcionados é com Ele? Do contrário, Ele não teria dito para nós que seríamos os mais hipócritas e fingidos e falsos e mentirosos se disséssemos que o amássemos, mas não conseguíssemos amar quem nós vemos. Não é isso, queridos? Tem gente que fica decepcionado com Deus, mas não tem coragem de dizê-lo ou de assumir, então passa para os irmãos: pastor, estou muito decepcionado com a igreja. Estou decepcionado com fulano, com cicrano, e aí o neguinho é um calo só, de alto a baixo. Mas na vida de Pedro isso também aconteceu. Queridos, como Pedro foi o único dentre o colégio apostólico a sair para o pau para defender o seu Senhor, Pedro, ao olhar para a inércia dos seus companheiros, deve ter perdido o gás. Do contrário, Jesus não teria feito uma pergunta capciosa que está lá em João 21:15. Se lembram quando Jesus volta, ressurreto, encontra os seus discípulos numa praia? Depois de comerem, ele vai ter com Pedro no canto e diz assim: Pedro, amas-me mais do que estes? Eu cansei de ouvir pregação sobre essa parte, essa história, essa narrativa da vida de Jesus.
A pergunta não foi, Pedro, tu me amas? Não, a primeira pergunta foi o quê? Pedro, amas-me mais do que estes outros? Alô? Estão entendendo aqui qual a pergunta que Jesus fez para ele? Pedro, você ainda acha que me ama mais do que seus companheiros? Eu chamo vocês a voltarem, a nos voltarmos lá para o episódio no horto. Eu acho que só teve 3 hipóteses na cabeça de Pedro. Eu vou sair para a briga, e os manos vêm comigo, é ou não é? Não é assim, gente? Plausível supor. Eu parto para a briga, olho para trás, está todo mundo, opa, vamos lá. Não é assim? Vocês já viram isso? Um vai para a briga, os outros vão, né? O cara animou pegar o chifre, o boi pelo chifre, aí todo mundo corre atrás. E aí a gente ganha a luta, deve ter imaginado Pedro. Uma segunda hipótese, ele deve ter pensado, como a gente não foi treinado, como a gente é pescador, gente do campo, não tem nenhum soldado, tem até um médico, nós vamos levar o maior cacete. Mas como era lá na minha terra, lá no interior de São Paulo, quando a gente saía, tudo menino, a molecada saía e dizia assim, olha, se for para apanhar, apanhamos todos. Já ouviram essa brincadeira de menino? Se for para ganhar, a gente ganha junto. Se for para apanhar, ninguém corre, é para apanhar todo mundo junto. Eu acho que ele passou pela cabeça de Pedro. Nós vamos levar o maior cacete, a gente morre e vai para o céu, glória a Deus. E na terceira hipótese ainda, eu penso que Pedro imaginou, eu vou partir para a briga, os soldados vão fechar o templo em cima da gente, só eu trouxe a espada, Jesus vai ver aquele mafuá de bico, vai assoviar, quem chega? A cavalaria. Os anjos chegam, não tem para ninguém, é só sair para o abraço. Mas a verdade é que ninguém mexeu um dedo sequer, só Pedro. Terceira coisa, amados, da hipótese, para que Pedro deixasse de andar e estar no primeiro lugar, cansou da brincadeira toda e resolveu cuidar de si mesmo. Como as coisas não bateram muito bem com o roteiro que Pedro imaginou, ele resolveu viver a sua vida. Quem já ouviu essa novela? Quem já assistiu isso? Vou cuidar de mim, viu, Rita? Cansei. Pedro decide se proteger a si mesmo. Não se expor mesmo diante de uma serviçal e prefere guardar a sua vida. Resolve fazer aquilo que nós fazemos e a gente às vezes põe outro nome para desculpar a coisa. Nós negamos a Cristo. Quando é que nós negamos a Cristo, queridos? Quando a gente passa a fazer a vontade do anticristo. Se Cristo é a oferta de Deus, o anticristo não é outro, a não ser aquele que sopra os nossos ouvidos, guarda-te, protege-te, livra-te, o resto que se exploda. Pedro assiste a crucificação de longe. João, no seu evangelho, diz que Pedro acompanhou tudo de longe, na parte de fora de onde Jesus estava preso, à porta do palácio de Caifás. Ele já não crê como antes, ele vira só um mero religioso. E o que faz um religioso? Ele vai aonde está a igreja, ele acompanha a igreja, mas sempre à parte, como um mero espectador, como um mero assistente de assistir, não de ajudar. Ele vai ao sepulcro com as mulheres, mas vai atrás só para conferir. Reticente, está lá em João 20, de 6 a 8. Pedro começa a manifestar medo, ele vive amedrontado, ele teme ser
confundido com um dos que ficaram perto de Jesus. Ele teme a empregada. Depois ele é apanhado lá em João 20:19, refugiado dentro da casa com seus companheiros, temendo a perseguição dos judeus. Como religioso, ele já não abre mais a sua intimidade para Deus. Diz a palavra do Senhor, lá em João 21:7, que quando Jesus volta, e eles estão pescando ali na praia, Jesus vem, ressurreto, e alguém diz, é o mestre, e Pedro, estando nu, se atira dentro do mar com vergonha. Vocês já viram esse filme em algum lugar, queridos? Em outra parte das Escrituras? Aonde? Em Gênesis, quando Adão, depois de pecar, faz para si uma vestimenta de folhas. Quantas pessoas decepcionadas com Deus e que decidem já não andar próximos a Deus, já não expõem o seu âmago, o seu interior, a sua intimidade para com Deus. E aí Pedro, queridos, está no pior dos lugares. Ele já não é quente, mas também não é frio. O pior dos lugares é ser o quê? Morno. Queridos, uma igreja irrelevante não é uma igreja morta, é uma igreja religiosa. Cheia de ritos, cheia de sacrifícios, cheia de rituais, cheio de coreografias, mas já não tem engajamento. Uma igreja quente manifesta a Deus. Um cristão quente manifesta a Deus. Uma igreja fria até pode manifestar alguma solidariedade na sociedade carente como nós vivemos, fazer alguns atos benemerentes e tá beleza, marca a posição. Mas uma igreja morna, um cristão morno, é alguém incoerente com aquilo que crê, cheio de falsidade e de hipocrisia. Queridos, não há como não morrermos para nós na nossa caminhada cristã. Não há como experimentarmos a vida cristã sem que a morte haja em nós, como Paulo uma vez disse, para que haja vida no meio do povo. Os irmãos estão entendendo isso? Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão, um pastor, que foi morto por Hitler na Alemanha nazista, porque não se dobrou diante do poder opressor dos nazistas, dizia que Jesus chama discípulos para vir e morrer. Morrer para si, morrer para o seu projeto pessoal, particular de vida, e obedecer ao Senhor. Isso diz algo sobre nós, queridos. Uma palavra que está lá em Apocalipse, no capítulo 2, versos de 1 a 4, Jesus diz assim para a igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Já ouviram falar? Quem são os nicolaítas? Era uma seita herética que apareceu, um grupo herético que aparece no meio da igreja, já no final da era apostólica, um movimento que tinha como ideia ter os mais iguais dentre os iguais, e que separava as comunidades cristãs, sobretudo as maiores, em uma casta especial que passava a usufruir de um tipo de vida e de benefícios que os outros não podiam, que exploravam os outros. Já viram esse filme em algum lugar, queridos? Gente que, usando a fé, usava para si mesmo,
para saciar sua ganância, sua vaidade. E aí Jesus diz: odeias as obras dos nicolaítas, esses profissionais da fé bandidos, os quais eu também odeio. Mas no verso 4 e verso 5, queridos, Jesus traz uma sentença: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Queridos, há um desafio para nós aqui hoje. Vocês estão ouvindo esse desafio ou não? Como é que nós resolvemos isso, queridos? Como é que Cristo trouxe Pedro de volta para o primeiro lugar, ou para protagonista da história? E como é que Ele pode fazer isso em nós hoje? Primeiro lugar, com graça. Bendita graça. Amazing grace. Ao invés de juízo, Deus nos trata com graça. Misericórdia daquela que constrange. Jesus é aquele que podia ter arrebentado a cabeça da mulher adúltera, não com uma pedra, mas com um tijolo, com a rocha. E ao invés disso, o que é que ele disse para aquela mulher? Querida, nem tampouco eu te condeno, mas vai e não peques mais. Em Marcos 16, 7, Jesus que vira todo aquele episódio, Pedro negando, o galo cantou 3 vezes depois das 3 negações, ou traições, como queiramos dizer. Jesus é crucificado, vendo só uma sombra de Pedro andando lá para trás, escondido nas moitas, na escuridão da noite. E aí Jesus volta glorioso, depois de passar os 3 dias ali no sepulcro. E aí ele diz assim, Marcos 16, 7, vai e avisa teus irmãos e a Pedro que eu voltei. Quem não é capaz de se emocionar com isso, queridos? Tanta gente seguindo Jesus, ele diz, vai e avisa Pedro, especialmente. Avisa o Rude que eu voltei. Avisa o Rubinho que eu voltei. Eu sei o que deve estar passando no coração de Pedro. Eu sei da vergonha que pode estar no coração de Pedro, então avisa para ele que eu voltei. Amados, isso é graça. É graça. A gente esperava o quê? Que ele viesse assim, olhasse para Pedro. Bonito, hein, velho? Falei para você que você ia me negar, não falei? Como é que é? Você quer ter razão ou quer ser feliz, né? Jesus queria só ter razão, né? Pedro, falei para você, rapaz, que você não vale muita coisa. A palavra de Deus, queridos, diz no Salmo 130, verso 6, que não é o juízo de Deus que nos faz temê-lo. A palavra de Deus diz assim, porque contigo está o perdão, para que te tema. Quantos de nós têm remoído remorso, vergonha, e tudo que Deus quer é que nosso coração se encha de temor. E temor, queridos, não tem a ver com ter medo de Deus. Tem a ver com o levarmos a sério. Porque com Ele está o perdão. E Ele nos enche de sabedoria quando nós pedimos, sem que Ele lance isso em rosto. Diz a palavra. Ainda que sejamos infiéis, espera aí. E a lei da causa e efeito?
ainda que você seja infiel para comigo, eu vou ser o quê? Vou devolver na mesma moeda. Não. Ele permanece fiel. 2 Timóteo 2,13. Penúltimo lugar, Jesus cura Pedro com ouvidos para ouvir o seu clamor. E bronca. Tem gente que morre de medo de dizer para Deus tudo que tem para dizer. E às vezes a gente fica lá, ó Senhor, bendito seja, e lá por dentro você está assim, sacana. Eu estou aqui lixado, estou orando, e o Senhor não faz nada. Fala para Deus. Fala para Deus. Jesus senta com Pedro à parte, para não envergonhá-lo, e diz assim: Pedro, você me ama mesmo, querido, mais do que os outros? Queridos, quantas vezes Deus está nos chamando e nós não o ouvimos? Quantas vezes Deus está chamando-nos pelo nome, querendo ouvir de nós a nossa bronca? Deus não tem problema com isso. Talvez o apóstolo que te ensinou algumas coisas que não são o evangelho, disse que você não podia confessar negativo. Uma vez lá em Portugal, Rude, um cara veio para mim e falou assim: ô irmão, ore por mim, porque minha vida está uma bênção. Eu falei: legal. Não, pastor, tá aquela bênção. Eu falei: joia, bom para você. Não, o pastor não está entendendo. Minha vida está aquela bênção. Eu falei: homem, você está querendo dizer que sua vida está um lixo, sua casa está uma bagunça? É isso mesmo, pastor, mas eu não posso confessar essas coisas negativas. Vai te catar, rapaz. Que hospital maluco é esse que a gente está construindo, em que o doente não pode dizer que está enfermo? É ou não é? Que lhe dói alguma coisa. Deus não tem problema com isso. Deus fica meio chateado quando a gente vem com mentiras, com subterfúgios. Tudo que Deus quer ouvir da nossa boca, o que é que nos dói, o que é que nos aflige. Como ele disse uma vez para Ezequiel: Ezequiel, contende comigo. Eu levei o regalo da sua vida. Fui eu que levei a sua esposa, que você tanto amava. Fala comigo. Contende comigo. E quem sabe, falando para Deus, abrindo o nosso coração e as nossas dores, então aí Ele vai poder nos responder objetivamente. Na história, lá no começo da nossa história, ou do drama de Pedro, Jesus deixa claro sobre com quem é que nós temos que lidar a nossa vida. Alguém já disse que se você quiser ouvir falar do diabo, você tem que frequentar uma igreja evangélica. Em alguns lugares a gente fica com a impressão que ele é mais falado do que Jesus. E é uma tal de amarração do diabo, é repreender o diabo, é fazer isso com o diabo. E a palavra de Deus diz aqui, Lucas 22:32, Jesus diz para Pedro: Pedro, eis que Satanás pediu. Não é isso que está escrito? Para peneirar a sua vida. Rude, tem alguma coisa errada. Está errada a Bíblia aqui? Satanás veio pedir para Jesus se podia. Sabe o que é que no mínimo isso pode nos ajudar, queridos? Entender que a nossa vida está nas mãos de Deus, não das circunstâncias, não, queridos, das coisas periféricas. Nós estamos à mercê e nós estamos diante do Senhor, de quem nada e nem ninguém escapa. A nossa questão, a questão da nossa vida é para ser tratada com Ele, diretamente com Ele. Abra sua boca, reclame, pergunte, questione, mas não se esconda de Deus. Em último lugar, queridos, Jesus cura Pedro, sabe fazendo o quê? Pedro, vou colocar você no banco, você está de castigo. Vou afastar você, vou tirar o seu cargo, vou tirar o seu salário, o seu sustento. Agora você está sob disciplina. O que é que Jesus diz para Pedro? Simples. Nada de envergonhar Pedro, ele simplesmente, após a confissão, relembra Pedro de algo que foi combinado entre os dois lá atrás. Querido, apacenta
os meus cordeirinhos. Simples ou não, queridos? Fácil de entender? Quem aqui corria bem e hoje já não está correndo tão legal? Volta à prática das primeiras obras. Volta. O que é que Deus requereu de nós? E que um dia enchia o nosso coração de zelo, de temor, de seriedade. Vamos voltar a fazer, queridos. Como disse, bem lembrou o Rude hoje, se a gente fazia por obrigação, quanto mais agora na liberdade dos filhos de Deus, não vamos fazer por amor. É ou não é, queridos? Vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Esses dias eu ando lembrando muito do meu pai. Eu acho que meu pai está falando muito de mim lá no céu, para os anjinhos. Essa semana eu me lembrei que lá com os meus 16 anos, talvez menos, eu peguei uma Rural Willys do meu pai escondida. Lembra da Rural Willys? Vocês não sabem o que é isso. Vão consultar no Google depois. E aí meu pai, olha só, eu estava tirando um racha. Coisa de moleque. Eu tirando um racha. Quando vi um carro com a luz piscando atrás de mim, eu parei para ver, falei, é a polícia, era pior, era meu pai. E aí meu pai abriu a porta e o carro estava cheio de menininha lá da escola, os meus companheiros, que a Rural era um carro grande, e eu lá dando de bonitão, e meu pai me passou uma descompostura que vocês não fazem ideia. Mas sabe uma coisa que meu pai fez, Rude, que me ensinou muito? Meu pai podia ter tirado a chave e dito assim, você não é homem para andar com um carro. Senta aí, eu vou dirigir. Você não pega mais a chave do carro. Meu pai me deu uma bronca. Ele estava com a chave nas mãos, eu falei, vai jogar essa chave em mim. E aí em seguida ele fez assim, deu nas minhas mãos. Falou, seja homem. Em outras palavras, faz o que tem que ser feito. O que eu tinha de dizer já disse. E aí eu fui para casa, mais uma vez, tendo recebido do meu pai a confiança de que eu ia guardar o carro e não ia fazer mais a estripulia. Queridos, nós queremos voltar, você quer voltar, eu quero voltar. Será que nós todos aqui queremos voltar à prática das primeiras obras e andar de novo, queridos, aonde Deus quer que nós estejamos? Quem aqui é capaz de se lembrar de quão rápido se movimentava lá no começo, quando conheceu Jesus? E a gente não tinha tempo para orar, não tinha hora para buscar Deus. É ou não é? Quem aqui se lembra? Quantas loucuras a gente fez por amor, né? Aquele amor de adolescente. Que tal se a gente voltasse, queridos? Você quer fazer essa oração comigo? Levanta a sua mão. Deus tem nos desafiado aqui, amados, para muito mais, para muito mais. Os tempos são terríveis. Sabe o que aconteceu essa noite lá em casa? Eu e minha esposa acordamos e eu disse, bem, eu tive um sonho muito estranho. Muito estranho. Eu sonhei que tinha um menino que entrou na casa do vizinho, aliás, 2 meninos pequenos, e um vizinho era um senhor mal encarado, e eles foram para pedir uma informação, e eu estava vendo de longe, e de repente o homem abriu a porta e falou, entra em casa, e os 2 entraram. Estou me lembrando do filme que a gente passou aqui no começo, e na hora eu fui cheio de uma ira santa, ou nem por isso, mas eu saí doido para proteger aquelas crianças, e a Joyce arregalou um olho desse tamanho e falou, eu sonhei algo parecido. Eu sonhei com uma menininha que estava sendo levada por um cara, não é isso, bem, mais ou menos? E nós ficamos pasmos, porque vocês já viram um casal sonhar mais ou menos a mesma coisa? E na hora no meu coração veio o que, queridos? Tem muita gente à procura de pai,
precisando de pais que os protejam e que lhes cuide a vida. Essa igreja, amados, tem sido pressionada, não é isso, Vagnão? Rude, muita necessidade à nossa volta. E aquilo que a gente acha ser problema, gente necessitada, gente carenciada, gente aflita, desesperada, Jesus, ao olhar para elas, só vê ovelhas sem pastor. Vocês querem ser pastor delas? Vocês querem estar junto com Jesus e cuidar do rebanho de Deus? Vamos falar com Ele. Pai, em nome de Cristo Jesus, louvamos-te, ó Deus, pela Tua palavra que é viva e eficaz, e penetra fundo no nosso coração, separando, ó Deus, o que é conveniência nossa, o que é prazer nosso, o que é comodismo humano, e o que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Cristo Jesus, vimos, ó Deus, até a Tua presença, como talvez Pedro naquele dia encarou o Mestre, e disse: Tu sabes todas as coisas, Tu sabes que eu te amo. Nós queremos dizer que te amamos, Senhor, e queremos em nome de Cristo Jesus, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe e nos leve a andar como andamos já antigamente, com perseverança, como diz Paulo, correndo a carreira que nos está proposta, deixando as coisas que para trás ficam, e como o escritor de Hebreus disse, deixando todo peso e pecado. Não só queremos deixar o pecado, mas também coisas que nos desembaraçam, que nos embaraçam e nos fazem limitados e pesados e lerdos e lentos, para que corramos com perseverança junto de Ti, a cumprirmos integralmente o que o Senhor nos tem por vida e propósito. Em nome de Cristo Jesus, abençoa os meus irmãos, abençoa esta igreja, enche-nos, ó Deus, do Teu ânimo e do Teu vigor, para que sejamos nós a resposta que esse mundo espera ver. Em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Amém.